novamente no ar. Estamos aqui um programa dedicado à compreensão dos transtornos mentais à luz da doutrina espírita. Eu gosto de lembrar às pessoas que a gente não deve usar a doutrina espírita em nenhum outro tipo de conceito psicológico, social, filosófico, médico, psiquiátrico, acadêmico ou especulatório para gerar explicações e muito menos justificativas para aqueles nossos sentimentos, pensamentos ou palavras e comportamentos insanos. Nós não estamos aqui querendo pegar o espiritismo para explicar as insanidades, muito menos justificar as insanidades. Por que isso? Porque é das insanidades que surgem as doenças. Insanidade é um sentimento, um pensamento, uma palavra ou ação que eu repito, não reflito sobre ela, mas ela faz mal, mas só que eu não sei. E às vezes eu repito porque é gostoso. E às vezes é simplesmente só é gostoso porque eu estou acostumado com aquilo, né? Porém, quando eu paro para perceber, diante de uma doença que se estabelece, eu tenho que rever meus hábitos, rever as minhas palavras, rever o que eu penso e o que eu sinto a respeito daquilo. Então é o que no meio espírita nós chamamos de doenças chamamento, né? Olha, presta atenção, o que você anda repetindo aí que você não percebe e acabou adoecendo por causa disso. Usar o Evangelho segundo o Espiritismo como um manual da vida e do viver é exatamente não só prevenir que a gente vivencie insanidades, mas é também promover a saúde. É um manual do usuário. Como você, por exemplo, vamos imaginar que você nunca viu um liquidificador na sua vida, nunca viu. Aí você ganhou um liquidificador. Aí você olha o manual, está escrito lá assim, olha, monta assim, põe a base, pega o copo, encaixa o copo, pega o plugue e põe na tomada. Aí, e aperte o botão ligue. Começa a ligar. Aí você olha aquilo, você fala, olha que legal, tem um negócio virando aqui dentro, você vai querer pegar, né? Que bacana, aí corta o seu dedo. Você se machucou por quê? Porque no manualzinho só está escrito como que usa, como que funciona, como é que liga, como é que monta, mas não explica para que serve. O manual da vida também faz a mesma coisa. Ele explica como que usa, como que liga, como que desliga e explica para que serve. Ou melhor, a quem serve a sua vida. E o que a gente sabe? Que a sua vida e o seu viver serve a Deus, né? Que na sua soberana justiça e bondade, na sua suprema inteligência e sabedoria, nos pegou um pedacinho aqui do sol que explodiu alguns anos atrás aí, chamou um dos espíritos crísticos, que foi Jesus, e falou, quer ficar com esse pedaço de terrão aqui? Vai cuidando disso aqui, porque acho que tem um pedaço da humanidade aí que vai precisar vir para cá. E aí Jesus foi fazendo uns ensaios biológicos até que chegou numa raça humanoide que poderia receber espíritos humanos, ou pelo menos em fase de humanização, vamos dizer assim. Passou o planeta Capela por perto da Terra, Jesus transferiu e trouxe para o seu seio amado essas bilhões de almas que iam continuar a sua evolução num planeta novinho, porém extremamente primitivo. E aí foi todo esse desenvolvimento, vamos dizer assim, de habilidades através do enfrentamento das dificuldades de um mundo primitivo, ok? As primeiras civilizações conseguiram resgatar através do arrependimento e do remorso, se recompuseram e voltaram a evoluir, não talvez no mesmo planeta de onde eles vieram, que era o tal de Capela, mas aí, perdido no universo, várias outras galáxias em que a gente também evolui. Então nós chegamos aqui no planeta Terra e nós temos aí possibilidades de desenvolvimento. O planeta Terra passou por vários processos de transformação, aonde, desde o material até que fosse possível a experiência do espírito na carne, e há quem diga que isso foi meio inédito aqui na nossa galáxia, porque outros espíritos crísticos vêm visitar o planeta Terra, tal a fama de ser um planeta muito bonito, e que eles não acreditavam que a proposta de Jesus daria certo, que seria pegar um espírito que não é nada, que é luz, e fazer ele ter uma experiência na carne, né? E que com isso ele conseguiria se evoluir mais rapidamente. E que o cenário que Jesus montou para a gente foi tão bonito que o planeta Terra é visitado constantemente por outras galáxias e outras entidades espirituais como uma experiência inédita que Jesus teria feito de colocar em seres primitivos seres mais humanos. E aí deu certo, né?
quase não deu ainda, né? Nós estamos aí quase conseguindo, dizem que até 2019, se a gente não explodir o planeta ou não explodir uma outra guerra, nós vamos finalmente receber o selinho de qualidade que vamos poder passar agora a ser chamado de mundo de regeneração. Daí nós vamos ver o seguinte, que nesse processo então falta fazer algumas coisas. No mundo primitivo, nós trabalhamos nossos instintos, desejo, raciocínio e emoção. Passamos aí para o mundo de expiação e provas, aonde as emoções começaram a ser mais elaboradas. Então nós começamos a perceber que tínhamos raiva, começamos a perceber que sentimos culpa por ter sentido raiva, principalmente quando a gente sente raiva de alguém que a gente gosta, porque é possível, tá? Sentir raiva de quem você ama. Raiva não é sentimento, raiva é uma emoção que surge toda vez que você se sente ameaçado. Aí seu lado animal se defende. Então, como nós seres humanos podemos nos sentir ameaçados por um pensamento que às vezes nem está acontecendo, a gente vai lá e prepara o corpo para se defender, que é a raiva. Mas raiva não é sentimento. Então eu posso ter raiva de uma coisa de uma pessoa que eu amo muito, mas que ela fez uma coisa que eu me senti ameaçado. Ou às vezes só eu me senti ameaçado, mas ela não estava ameaçando. Posso sentir culpa por sentir essa raiva, aí eu começo a cultivar um certo medo da raiva dos outros, porque se eu sentir raiva, eu também sente, e aí eu quero começar a controlar a vida dos outros, as instituições, os lugares, apenas para fins de me sentir seguro. Como eu percebo que eu não tenho controle sobre tudo, surge a raiva de novo, aí eu fecho o ciclo, que é o ciclo das neuroses. Raiva, culpa, medo e controle. Raiva, culpa, medo e controle. Que é para ser vivenciado e gasto isso. Tem que se desgastar a emoção fazendo isso. Tem que se vivenciar isso. Não adianta reprimir e nem soltar a franga. Tem que viver isso de maneira consciente e ativa, porque é esse que é a dificuldade que desenvolve uma habilidade logo em seguida que vai ser desenvolvida, que é a habilidade de amar, né? Por isso que, tendo como base isso, vamos dizer assim, no mundo de regeneração, já não vamos mais ser movidos pela raiva, pela culpa, pelo medo e pelo controle, tá? Nós vamos ter então o que nós chamamos de impulsos, tá? Que é instintivo, que vem da raiva. Então nós temos nosso lado animal que tem um impulso, que é instintivo, que é de sobrevivência, tá? Não tem ninguém que pisa em cima de um prego e fala, ah, que delícia, onde tem mais? Quero pisar. Não, não tem isso. É instintivo. Você pisou, tirou, porque é instintivo. Depois vem a vontade. Então eu começo a ter vontades próprias, não a que vem estimulada por uma necessidade, por a fome. Lembra que nós somos da fome, do frio, da dor? É uma vontade que vem de mim. Então, por exemplo, eu tenho vontade de pegar essa pedra e transformar numa cabeça de uma pessoa. Isso não fiz por fome, e nem por frio, e nem por dor. É uma vontade humana que vem, ou pelo menos os primeiros impulsos humanos da minha vontade. Depois disso, vem a capacidade de raciocinar de maneira mais abstrata, de começar a representar as coisas de maneira mais abstrata, que é através da escrita, do desenho, da escultura, a representação do que eu percebo em outra coisa, em uma outra maneira de registrar. E fazendo esse movimento, instinto, vontade, pensamento, raciocínio, surge então a capacidade de eu elaborar as emoções, criando os primeiros relampejos de sentimentos. Deste sentimento, o que nós vamos começar a perceber? Quais são os primeiros sentimentos que a gente começa a ter? Que é de carinho, de atenção, né, de cuidado. Coisas que a gente já começa a perceber hoje no mundo de transição, que até os animais já começam a desenvolver isso, né? A gente começa a perceber que até por quê? Porque eles também estão evoluindo. Então a gente começa a perceber que a gente tem carinho por determinada pessoa e não tem por outra. O que significa que eu odeio essa pessoa, mas eu tenho, se eu tiver que escolher, eu prefiro dar carinho para essa. Isso é a depuração, é o aprimoramento desse ciclo agora do mundo de regeneração, em que eu vou continuar tendo problemas, só que eu estou tendo esses problemas de maneira consciente e ativamente enfrentando, de maneira que eu vou desenvolver uma nova habilidade. Ou seja, eu estou pegando meu instinto, elaborando ele em forma de vontade, pensando sobre ele no sentido de como que eu posso fazer e elaborar da melhor maneira possível, e para isso, com isso, eu começo a desenvolver capacidade de ter sentimentos, que é uma evolução das emoções, ok?
Foi aí então que nós percebemos que no momento, no terceiro, na segunda grande revelação, quando veio Jesus e trouxe o quinto elemento, o amor, né, que quando você codificou, nós codificamos, o Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vimos aí a possibilidade de ver dentro dele esses 4 elementos que estão sempre no universo, que no mundo primitivo era fogo, terra, ar e água, hoje no mundo de regeneração é impulso, vontade, pensamento e sentimento. Se nós formos dividir o Evangelho em 4 pedaços, nós vamos também encontrar capítulos que falam sobre os nossos impulsos, né? A nossa vontade maior, sobre o elemento fogo, tá? Que fala sobre as nossas vontades, que é uma coisa mais elaborada, psicológica, tá? Ou seja, que é a maneira como a gente se vai fazer as coisas, né? Depois vem os pensamentos, que seriam os nossos instrutores, como eles nos ajudam a organizar o pensamento, e finalmente, vamos dizer assim, o que nós temos que fazer, ou seja, que é elaborar os nossos sentimentos. Nós estamos indo para o nosso segundo intervalo, nós vamos voltar então já para falar sobre essa divisão do Evangelho como um instrumento, como um manual da vida e do viver. Até já!